Hoje compartilho com vocês uma resenha mais longa e detalhada do mais novo lançamento de LP Beauty, a base Full Cover. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, assim como a base Matte Salicylic, a base Full Cover teve uma resenha pequena lá no meu Instagram e vocês solicitaram que eu trouxesse essa resenha longa e mais detalhada da base pra gente conversar sobre mais algumas questões que não deu tempo de abordar no vídeo curto. Sem mais delongas, farei a apresentação da base caso você ainda não a conheça. Segundo a marca, a base líquida Full Cover possui um confortável acabamento mate, alta cobertura, textura fluida e entrega a longa duração para suas produções. São 30 cores super democráticas para diferentes tonalidades de pele. A embalagem em formato de frasnaga possui um design moderno e compacto, fácil de transportar e prático para o dia a dia. A volumetria dessa base é de 30 ml e ela está sendo comercializada no site da marca pelo valor de R$ 89,90. Eu efetuei a compra no próprio site de LP Beauty e não comprei somente a base, eu comprei outros produtos que eu estava com vontade de conhecer e testar também. E dentro da caixinha veio um sachê, uma amostra do tom da base que eu comprei. Nesse sachê está escrito o seguinte: utilize o sachê para descobrir o seu tom de base. Se não for a cor correta, entre em contato com o saque e solicite a troca. Eu achei isso muito bacana porque você consegue testar o tom sem necessariamente violar a embalagem da base e você consegue efetuar a troca sem gastar o produto que você comprou. Eu só acho que eles poderiam enviar mais de um sachê, talvez. Por exemplo, eu comprei a base da família 4, né? Eu comprei a 4N. Poderia também vir um sachê da 4F e da 4Q, porque caso a 4N não seja realmente o meu tom e subtom, eu poderia testar outros tons ali para eu solicitar a troca, já sabendo qual vai ser o tom que vai funcionar para mim. Agora falando sobre as tonalidades, o que a Letícia fez? Ela pegou os tons dos corretivos Full Cover, os tons já conhecidos por seus consumidores, e desmembrou esses tons, criando mais subtonalidades. Então, por exemplo, o corretivo 4, que só tinha em um subtom, foi desmembrado para base e agora tem 4Q de quente, 4N de neutro e 4F de frio. E ela fez isso com todas as tonalidades dos corretivos, totalizando 30 tonalidades de base. Não sei se eu já mencionei, mas eu comprei a base 4N, ou seja, a 4 neutra. Porém, não funcionou. Se você já assistiu meu vídeo lá no Instagram, já viu que o subtom dessa base não rolou pra mim. E você deve estar se perguntando: Amanda, mas por que você comprou uma base da família 4? Porque o corretivo 4 que eu já apliquei aqui na minha pele é o tom que eu utilizo para fazer cobertura. Ele praticamente some na minha pele, apesar dele ter um subtom ainda um pouquinho amarelado, ele funciona bem para minha pele. Então qual foi o meu raciocínio? Já que ela desmembrou os tons dos corretivos em subtonalidades e o corretivo 4 funciona na minha pele como base, então eu utilizo como base alguma base da família 4. Mas dá pra ver aqui como o subtom da N fica bem mais amarelado perto do corretivo 4. A minha intenção era comprar a 4F, porém a 4F já estava esgotada no dia que eu efetuei a compra, então eu acabei comprando a 4N. Em relação à textura, eu não achei ela tão fluida, dá pra ver que ela não escorre necessariamente, mas ela também não é uma base grossa, tá? Só de você colocar o dedo assim na plaqueta, você sente que ela é uma base macia, lembra até uma textura mousse, de tão macia que ela é. Como eu já testei a base no tom natural que ela veio, hoje eu vou fazer a correção do subtom dela com BT Velvet Lavender, utilizando a colorimetria. Como ela é uma base de fundo amarelado, eu preciso utilizar a mistura do azul com o vermelho para poder neutralizar esse subtom amarelado. No caso, vai gerar um roxinho, mas como eu tenho pele clara, eu preciso usar um roxo mais claro, no caso, um lavanda. Esse foi o subtom que eu cheguei fazendo a misturinha com BT Velvet, e esse é o subtom que é a base 4N. Vai funcionar bem melhor assim, né? Na primeira vez em que utilizei a base, eu hidratei a minha pele com o Good Night, que é o hidratante de LP Beauty. Hoje eu quero testar uma outra hidratação, então eu utilizei o sérum da Cetaphil, aquele de 48 horas da linha Optimal Hydration, que eu adoro, e utilizei um pouquinho de óleo em algumas regiões em que percebi que a base fez uma pequena rachadura, justamente porque ela é uma base menos maleável por ser seco. O óleo utilizado foi o BT Oil de linha Bruna Tavares. Em relação à aplicação, essa é uma base que rende muito, ela entrega já uma cobertura média alta com uma primeira camada. Com essa quantidade que eu coloquei com o dedo mesmo, vou fazer
a aplicação com o pincel Kabuki. Adorei fazer a aplicação dessa base com o pincel Kabuki, inclusive. É uma base que permite uma aplicação bem legal com esse tipo de ferramenta. Quando eu falo que a cobertura é média alta ou até alta logo de cara, eu não estou brincando, gente. Olha a cobertura dessa base com pouquíssima quantidade. Ela é uma base extremamente elástica, ou seja, você não precisa ficar arrastando com muita força para ela esticar para outras áreas do seu rosto. Então você consegue construir a cobertura muito facilmente e de uma forma rápida até. E a aplicação com a esponja também é muito boa. Apesar de esponja normalmente deixar a base com acabamento um pouco mais translúcido, não é o caso dessa base, porque essa base tem alta cobertura realmente, então mesmo aplicando com a esponja, você não perde muita cobertura não. E por ela se comportar com uma base extremamente elástica e não perder a cobertura, independente da ferramenta que você utilize para fazer a aplicação, isso já me mostra que ela é uma base que tem um bom rendimento, porque eu não preciso de muito produto para chegar numa cobertura como essa. Sobre ela oxidar ou não, muito tem se falado sobre isso. Olha, gente, eu não acredito muito na questão de oxidação. O que acontece é que produtos mates, isso sendo base, batom líquido mate, isso acontece muito também. Todo produto que tem esse processo de secagem, ele tem a adaptação do pigmento. Quando a gente tira qualquer produto da embalagem, seja ele uma base, um corretivo ou até um batom, quando você recém-aplica, ele tá no seu estado úmido, então ele tá com uma cor. E ele tem esse processo de secagem. Alguns produtos demoram mais para secar, outros menos, mas eles vão secar. E o que acontece? Quando eles secam, eles ficam na sua cor definitiva, a cor em que aquele produto foi desenvolvido, que aquela cor foi desenvolvida. Em relação a essa base, eu não sinto, em relação a esse tom, não senti uma alteração de coloração tão grande assim. Até já fiz cobertura de segunda camada após ela já estar seca e não senti que a base entrou com uma cor totalmente diferente. Essa é uma base que não demora muito tempo para secar. Eu confesso que no começo eu a sinto bastante na pele, parece que eu sinto esse processo de secagem, parece que eu sinto ela meio que ficar ali no lugar, né? Conforme eu vou mexendo o rosto, em algumas áreas eu sinto ela na minha pele. E outro detalhe sobre a resistência dela. Eu tô transpirando aqui, pode não parecer, mas o meu buço tá muito úmido. E não parece, ela não abre. Eu, quando eu tô transpirando assim, enquanto eu tô aplicando o produto, né, normalmente base, porque eu tenho fonte de luz que acabam gerando calor. Então eu acabo transpirando no buço, ó, tem um clarinho aqui, é água, tá, gente? É transpiração. E eu transpiro no nariz, e tem base que começa a fazer bolinha esbranquiçada, porque eu começo a transpirar e o suor, né, começa a sair. Essa base segura, não vai sair transpiração, a senhora vai ficar aí. Provavelmente agora você deve estar com a preocupação, poxa, Amanda, você adicionou BT Velvet aí pra fazer a correção do subtom e tudo mais, será que isso não vai interferir no desempenho da base? Olha, gente, eu já fiz isso com várias bases, porque essa não é a primeira base que eu não acerto o subtom, tá? E eu nunca senti diferença, eu já utilizei as bases com correção de subtom com BT Velvet, sem correção, e todas tiveram o mesmo desempenho. Eu aguardei mais alguns instantes para que a base finalmente assentasse e secasse para mostrar o desempenho da base nas linhas de expressão. Toda e qualquer base mate irá rachar nas linhas de expressão, tá, gente? Porque a nossa pele se movimenta conforme a gente se expressa. A gente ri, a gente chora, a gente faz isso, faz assim, faz assado. As nossas linhas de expressão se movimentam junto com o nosso rosto, não tem pra onde escapar. Então uma base que é menos, que tem menos mobilidade, porque ela fica seca, ela fica estática no lugar, conforme a nossa pele começa a se mover, começa a apresentar rachaduras. Mas eu não percebo acúmulos. Estão vendo? Aí eu puxo, mostra aqui as rachadurazinhas das linhas de expressão que eu tenho no canto interno, mas eu não visualizo acúmulo dessa base. A base tá tão sequinha, gente, que ela nem gruda na pele, ó, encosta. Não acontece absolutamente nada. Vamos lá, ainda mais que eu tava transpirando, né? Ó. Do lado de cá. Acho que um pouquinho. Pulso. Ela não transfere, tá? Ela fica bem sequinha mesmo. Agora, bora tomar um outro banho. Segundo dia consecutivo que eu tô tomando banho pra vocês, viu? Ó. Tá gelado.
molhei, hein? Primeiro eu quero mostrar pra vocês como a água se comporta quando a gente aplica na base. Já dá pra ver imediatamente que não absorve. A base repele a água, tá vendo? Ó, tanto que a água que escorre não sai com a cor da base. E ó. Pois é, ó. Nada. Absolutamente nada. Isso pra mim é o mais impressionante dessa base. Ela promete ultra resistência e ela entrega pelo menos a água e a transferência recém-aplicação, tá? Isso daqui não tenho o que contestar. Finalizei a construção dos produtos cremosos, foi bem tranquilo, apesar dela ser uma base mate que seca rápido, não senti dificuldade de fazer a aplicação dos produtos cremosos, como contorno em creme e blush em creme. Foi bem tranquilo, não manchou, bem de boa mesmo, ó, fica uma construção bem bonita e bem difusa. Não vou fazer aplicação de pó nessa base, se eu fizer vai ressecar, vai ficar com acabamento feio para a minha pele. Se você tem a pele muito oleosa, você sente que só a base não é o suficiente, utilize o pó, tá bem? Então, a aplicação ela vai ser pontual abaixo dos olhos, porque hoje eu utilizei um corretivo mais hidratante da linha Mariana Laureano Invisible, selagem no nariz, que é a região mais oleosa da minha pele, apenas. Pele finalizada, confesso que hoje eu tô gostando até mais dela, pode ser que inconscientemente o subtom tenha me atrapalhado um pouco, mas hoje eu tô curtindo bastante ela, talvez também ter feito uma preparação de pele com óleo, tô sentindo ela menos na pele dessa vez, vou continuar usando. O cronômetro já está rolando aqui, teste longo hoje, então eu volto aqui com pelo menos 10 horas de uso. Falei pra vocês que eu ia retornar com mais de 10 horas de uso, né? Pois então, cumpri e retorno aqui com quase 11 horas de uso totais da base Full Cover. E olha, gente, o teste, ele não foi um teste básico não, porque eu fui desafiada lá no meu perfil do Instagram. Após o almoço eu tava lá lendo os comentários da mini resenha que eu postei lá no Instagram, e aí uma das seguidoras comentou o seguinte: Amanda, pro YouTube, pra resenha mais longa do YouTube, bem que você podia fazer algum tipo de exercício pra ver a resistência da base à transpiração, né? E o que vocês não pedem que eu corro fazer, meu povo? Eu faço, né? Engraçado que imediatamente já lembrei de um vídeo que eu recentemente assisti da Joyce Kitamura. Não é uma resenha muito recente dela, é a resenha da base Matte Salicylic do Boticário, a última resenha que eu postei aqui pra vocês. E eu assisti o vídeo dela pra ver como é que ela fez, os testes e tudo mais. E a bicha também catou uma esteira na garagem da casa dela e fez um teste lá tentando transpirar, porque estava fazendo um dia frio em São Paulo e ela não ia transpirar naturalmente. E foi o que aconteceu aqui hoje também. Eu não ia transpirar naturalmente, porque por mais que estivesse sol, não tá assim calor, né? Então o que eu fiz? Liguei a minha esteira e fui fazer uma caminhada lá, fiz até um trotezinho. Não consigo correr muito com essa esteira porque ela escorrega, mas em 10 minutos tava batendo um solzinho ali onde tava a esteira e eu já comecei a transpirar bastante. Olha só como o suor fica por cima da base. Ó, foi quando eu comecei a sentir escorrer. Olha aqui no nariz. Tá vendo? Ó, as gotículas de suor por cima da base. Ó lá. Transferindo um pouco. Mas eu não vejo ela sair ou ficar ferida, digamos assim, né? Porque tem base que quando a gente encosta, vira um desastre. Ela tá transferindo um pouco, mas a base tá intacta, tá no lugar. E impressionante que ela também foi super resistente a uma boa transpiração. Pra quem gosta de utilizar maquiagem pra ir pra academia, essa base vai ser uma ótima opção, viu? Sinceramente, eu não acho que essa pele está muito diferente do aspecto que eu mostrei pra vocês quando eu finalizei essa pele. O que vocês acham? E olha que ela já foi molhada, sofreu atrito, teve transpiração e eu não vejo uma perda de cobertura, não vejo uma piora no aspecto nas linhas de expressão, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês como é que estava a base abaixo dos olhos? Tá bem parecido, né? Aqui na testa também não tem grandes diferenças, como eu falei, não é uma base que acumula, ela é uma base que cria rachaduras por causa do seu acabamento seco, mas fora isso, tá bem no lugar, né? Eu já sinto um pouquinho
úmida, com toque levemente úmido, não que ela esteja transferindo pra minha mão, mas eu já sinto levemente úmida, principalmente aqui no nariz, ó, dá pra ver que tem uma oleosidade se apresentando por aqui já. Encostei, ela já está transferindo, mas pelo amor de Deus, não tem, né, uma hora ela ia começar a transferir, e ainda assim, ó, mesmo tirando o excesso da oleosidade, ó, ela transferindo, tirando a oleosidade, ela não sai do lugar, ela não se fere, né, ela não abre, ela não fica com aspecto feio, mesmo eu encostando, mesmo eu tirando essa oleosidade, ela é resistente até a isso. Não é um tipo de base que eu particularmente usaria para dia a dia, porque ela tem uma cobertura muito alta e para dia a dia eu prefiro uma cobertura mais leve, uma cobertura média. Mas é uma base que eu particularmente acharia muito interessante para ter na minha bancada, para utilizar como profissional, pelo desempenho que ela demonstrou nesses 2 dias de testes. Assim, pelo amor de Deus, né? É uma resistência muito grande e acho que é uma base, sim, com um grande potencial para ser utilizada em atendimentos. A minha única crítica em relação à base não é em relação à base em si, mas em relação à cartela de subtons. Nem é tanto sobre a cartela de tons, porque 30 tons é uma maravilha. Seria ótimo se todas as marcas lançassem essa quantidade de tons, porque agrega muito mais pessoas, atende muito mais tons de pele, mas eu senti que a questão dos subtons ficou um pouco confusa. Não me levem a mal, eu fiquei até pensando se eu ia abordar isso aqui no vídeo, porém eu tenho que ser imparcial, gente. Independente da marca que eu esteja resenhando aqui, eu tenho que trazer os fatos para vocês, o que me incomodou, o que deixou de me incomodar. Acredito que seja por isso que você esteja assistindo o meu vídeo, né? Eu faço essa crítica pensando, inclusive, de que isso seja um feedback para a marca e que ela possa melhorar nesse quesito, até que outras pessoas não fiquem confusas em relação aos seus tons e também aos seus subtons, né? Eu acabei sendo induzida ao erro por acreditar que as bases da família 4 me atenderiam por eu utilizar o corretivo 4, mas não foi o caso. Eu não acho que nem a 4F funcionaria muito pra mim, porque eu tenho a impressão que as bases 4 ficaram até um pouco mais escuras do que o tom do corretivo 4. E eu olhando ali depois as imagens que a marca liberou, de mais suados, de comparações com tons de bases de outras marcas, eu cheguei à conclusão que provavelmente o tom que mais se adeque a mim seja o tom 3N. Fora isso, a performance da base é impecável. Temos mais uma base de altíssima qualidade no mercado nacional e como eu fico feliz com isso! Dona Letícia, parabéns por ter entregado uma formulação tão boa, tão redondinha, que performa tão bem, e eu desejo muito sucesso para a base, para a marca e para você. Hoje eu fico por aqui. Se você assistiu até esse momento, meu muito obrigada, significa muito. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ele é extremamente importante, ajuda na entrega do conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas, gostou do meu trabalho, gostou do meu vídeo, pense em se inscrever, certo? E ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.